Meus irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, do profeta Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 17, nós iremos meditar, refletir nessa mensagem dessa noite. Mantenha sua Bíblia aberta, que vamos pensar versículo por versículo. Vamos orar. Amado Senhor, nós queremos refletir nesse momento a Tua palavra que é soprada, inspirada pelo Senhor, que o Senhor assim direcionou através do Teu Espírito, o escritor escrever essas verdades, e queremos trazer para nós essas verdades, para a nossa vida, para o nosso mundo, e que o Senhor fale conosco através dessa palavra, Pai. Nos edifique, nos oriente, nos console, que seja a Tua voz nessa noite aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a história de Daniel, quando a gente pensa em Daniel, no personagem Daniel, vem logo à mente a cova dos leões. Daniel escreveu um livro, né? A cova dos leões foi um fato, né? Dentro do livro de Daniel. O livro de Daniel tem coisas profundas, tem profecias, né? E o meu propósito ao olhar para esse texto, e esse texto, você olhar lá o título, Daniel na cova dos leões, o meu propósito não é olhar para o livramento da cova, o milagre na cova, mas olhar o comportamento antes da cova. Por isso eu pensei como título, antes do milagre, e aí eu coloquei obediência. Veja, milhares de religiosos estão à procura, nesse momento, no mundo inteiro, estão à procura de um ser superior. O homem nasceu com esse desejo, o homem tem esse vazio, essa inquietação, seja qual seja o tipo de pessoa, está procurando satisfazer essa inquietação. Então, por toda parte desse mundo, existem pessoas procurando um ser superior, uma divindade, que venha suprir duas coisas: proteção e ter, aquisição. Então, as pessoas estão procurando a via religiosa, que alguém que proteja e dê, o obter. Então estão procurando todos os tipos de religiões que invocam os espíritos, as religiões intelectuais, e sempre estão atrás disso: me protege e me dê, sempre assim. Jesus, ele denunciou esse tipo de religioso quando uma multidão estava o seguindo. Muita gente o seguia depois que ele fez o milagre dos pães. Então a multidão o acompanhava Jesus, mas Jesus não caía nessa. É tanto que ele disse assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Então a multidão procurava Jesus, não era por causa dele, não é porque ele era, não porque ele era o Salvador, porque era o Cristo, estava atrás dos milagres, e assim até hoje, assim. Não é por menos que a pregação sobre milagres tem enchido os púlpitos, tem enchido as canções das liturgias das igrejas. Se canta milagres, se busca milagres, eu vou ali buscar o meu milagre, eu estou aqui esperando o meu milagre. Então, essa é um senso comum do ser
humano de buscar uma divindade para me proteger e para me dar. Mas quando olhamos para a Bíblia, irmãos, nós enxergamos no olhar de Deus algo que é mais benéfico do que os milagres. O que é? Obediência. Obediência é mais do que o milagre, beneficia mais as pessoas do que o milagre. Veja, quando Salomão construiu um templo maravilhoso, Salomão orou antes de consagrar o templo e falou: Senhor, que o Senhor abençoe esse lugar. Quando nós estivermos em guerra, o Senhor vem aqui e abençoe esse lugar. Deus respondeu assim, observe a resposta de Deus: e se o meu povo, olha o se, é condicional, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha o se de novo, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, agora é a bênção, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei, essa palavra é tão usada hoje, né? Sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Veja que antes do milagre, antes da bênção que Salomão estava pedindo, tem um se de obediência. Se o meu povo, se na obediência se converter, se humilhar, se vocês me obedecerem, sabe o que vai acontecer? Eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Mas tem um se de obediência antes. Veja, o nosso problema é que nós queremos queimar essa etapa da obediência para desejar o milagre. O nosso problema é que nós queremos que esse si não exista e que Deus abençoe o meu templo, que Deus abençoe a minha vida sem o si, se humilhar, sem o si, se converter, de desviar dos maus caminhos. Irmãos, nós justificamos. Aí, não, pastor, peraí, pastor, eu sou um pecador falho, e não dá para viver uma vida sem de obediência, pastor. Vamos pegar leve nesse negócio aí. Só que esse capítulo 6, que nós vamos estudar agora, de Daniel, ele faz nos calar diante das nossas justificativas. Pastor, eu vivo num mundo de pressão, pastor, eu vivo num mundo que me empurra e eu tenho que ceder. Só que esse capítulo 6 vai dizer que não. Esse capítulo 6 vai mostrar esse personagem, Daniel, sofrendo pressões para que mude a sua integridade para com seu Deus. Então, se há um texto, se alguém aqui orar: Senhor, tu sabe que eu tenho que me render ao sistema, Senhor, tu sabe que eu tenho que andar aí conforme aí a canção. Esse capítulo 6 está ali denunciando, está me denunciando. Se eu falasse: não, minha filha, vamos fazer aqui um moitinho assim para ganhar, é dinheiro público, mas o povo, todo mundo faz. Daniel 6 está nos denunciando que dá para ser íntegro na pressão e ser fiel a Deus. Eu queria aqui chamar os irmãos para ver a beleza da obediência antes da cova dos leões. Então veja, primeiro, quem foi Daniel, para quem não conhece? Daniel foi um famoso profeta judeu, que num período babilônico, Babilônia foi que Deus permitiu, disciplinou o seu povo, e Babilônia levou o seu povo, Judá e Israel, para debaixo do seu governo da Babilônia. Era a disciplina de Deus. Então, Daniel, ele foi profeta nesse período babilônico, e depois o outro império chamado o Império Persa, um grande império. Conforme o capítulo 1 desse livro, quando Daniel chega lá, ele já foi destacado na sua sabedoria e piedade, ele foi escolhido. E nesse capítulo 6, Daniel aqui já está com seus 80 anos, já tem experiência de vida, mas mesmo assim, uma terra estranha, ele estava fora do templo, ele estava fora da sua terra,
ele estava em uma terra estranha, e mesmo assim ele continuava fiel ao seu Deus em terras estranhas. O profeta, ele vai passar nesse capítulo 6, uma mudança de ambiente. Veja, do capítulo 5, quem está governando é a Babilônia. No final do capítulo 5, Babilônia cai, e entra o reino persa. Aí assume agora quem é o dono daquele mundo, é o governo Dario. Ele assume o mundo, e foi um reino muito forte, e durou muito tempo, até na Idade Média chegou esse poderio da Pérsia. Mas essa mudança vai afetar a vida de Daniel. Veja que Daniel está no meio dessa turbulência política, mudando lá, e ele está nesse meio. E aí no verso 1, vai dizer que Dario teve um dos seus primeiros atos administrativos. Veja, verso 1 diz assim: o rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias, e escolher 120 homens para governá-las. Então, esse reino persa, um reino muito grande, ele divide em príncipes para administrar 120. Agora veja, verso 2: a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou, acima desses 120, o rei nomeou quantos ministros? 3 ministros, para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era quem? Era Daniel. Vejam onde Daniel está, irmãos. Um ponto aqui a pensar é que Daniel estava dentro da política. Veja, está aí um personagem que foi político, Daniel. Ele está acima de 120 governadores, e era um dos 3 mais importantes do grande império da Pérsia. Então, veja que aonde Deus colocou Daniel, e é um lugar de corrupção, é um lugar de pressão horizontal, de pressão de poder. Diga que assina aqui para mim, por favor, deixa eu furar fila, né? Aquela coisinha toda, é minha prima, é o meu deputado, é o meu vereador. Então, Daniel está na posição de pressão. Para ser íntegro aí, irmãos, é somente pela graça, pela fé em Cristo. Então veja, o problema vai começar no verso 3. Olha o que vai acontecer no verso 3. E ele, Daniel, mostrou logo que era mais, o problema vai começar, competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Pronto, estamos diante, irmãos, agora, diante de uns piores sentimentos que nós seres humanos temos, chamado inveja. Então Daniel não tinha culpa pela qualidade que ele tinha. Daniel tinha esse atributo, Deus agraciava a ele, ele tinha esse atributo, o homem era sábio, mas isso incomodava quem estava por perto. Inveja. Eu já falei aqui nessa igreja, e repito, irmãos, inveja não é algo que está no outro, está em todos nós. Talvez você nem concorde comigo, eu não tenho inveja, tudo bem. Inveja da natureza humana, está aqui, pode ter outro nome, mas tem inveja. A gente olha, a gente tem uma televisãozinha boa em casa, vai visitar um irmãozinho, o irmão tem uma televisão de 800 polegadas, a mulher está na hora de trocar, nossa, inveja embutida. Você tem um carrinho que te leva para casa, leva para o shopping e tal, está tudo em ordem, é teu, está quitado. Mas aí tu pega a carona com o varão, e aí no varão tu olhar assim, meu Deus, eu estou no Egito, esse irmão está aqui na Terra Santa, está na hora de trocar. Tudo embutido, inveja. Quantos de vocês trabalham em repartições, né, como eu já trabalhei, tantas intrigas, na hora do cafezinho ali, a gente vai tomar o cafezinho e tu visse Natália, tu visse como ela veio, e assim como é a natureza humana. Para onde quer que o homem vá? Pastor, eu quero ir para uma ilha ter paz. Se tiver gente lá, vai ter guerra, porque nós somos assim, a inveja. Daniel estava na dele, ele ajudava o seu país,
ele administrava o seu país, ele dava boas ideias. O rei achava ele tão maravilhoso que ele fez: vou fazer você maior do que os dois. Motivado pela inveja, aí começa, irmão. Os outros planejam o primeiro projeto para derrubar Daniel. Vamos derrubar esse camarada. Esse camarada tem que cair. E o verso 4 diz: olha aí, ó, aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser um mau administrador, mas não que? Não encontraram. Daniel era o que, irmãos? Honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Primeira lição que eu aprendo aqui para mim, irmãos, é preciso escolher a fidelidade e não a corrupção. Vejam, Daniel, como um dos presidentes do reino, ele podia ter a pretensão de usufruir do seu cargo para se comprometer com coisas ilícitas. Ele estava no maior império do mundo. Ele podia falar assim: não, eu vou seguir a corrente. Assina aqui, cantor. Tu assina aqui, olha, aqui tu assina 4.000, vou te dar só 1.000, porque a gente aqui precisa, né, cantora. Vamos fazer um contrato aqui. E aí o crente está no meio, o crente é o secretário municipal, e aí lá vai o crente, né, tem que assinar aqui. Tu recebe 1.000, um recibo de 5.000. Mas pastor, dessa forma, Daniel está me acusando. Daniel está me mostrando que ao falar assim, é o sistema. Daniel está dizendo: eu também vivi no sistema, eu também vivi nessa desgraça humana. Mas aí a galera deu uma geral nele, encontrou o que nele? Honesto, direito, e não tinha o que acusar. Meus irmãos, hoje ser justo é algo relativo e chato. Tudo depende do meio para que as coisas estejam como normais. Você temer ao seu Deus, ser justo, não roubar, não seguir os outros, é chato. Eu não estou falando aqui de crente ser chato, porque às vezes o crente é chato também. Parece uma estátua chata dentro do trabalho. Não, o crente tem que ser amável, tem que conversar com todo mundo. Agora, na hora da corrupção, é você e seu Deus ali. Assim era com ele. Então, veja que o Daniel, ele não achava normal ser injusto, como hoje é normal ser injusto, como hoje é normal você mentir em nome de um resultado. Daniel estava na pressão. Daniel estava pressão vertical, que era aqueles ministros. Talvez Daniel, dá um carimbado aí, Daniel, para nós aí, na amizade. Ele, não está correto. Por isso que era odiado. O justo é o chato hoje, que anda na linha é o diabo, porque hoje ser justo é relativo. Não para ele. Ele podia ser um malandro, ele podia ganhar com isso, mas não acharam nada nele. Então, por Daniel ser diferente, veja, a gente sempre escuta aquela velha desculpa: todo mundo faz, sim ou não? Quando eu me pego em algum erro e falo: não, mas o pastor Jeff também faz, já me perdi, porque eu estou dizendo o seguinte: ele erra, eu também erro. Por isso que o cristão não tem que ter bandeira política, irmãos. Adorar uma pessoa, não, esse aqui é meu político, esse cara aqui é demais, o cara erra, e aí você vai ser um advogado do erro dele. Não cabe a nós. Aplauso para as coisas positivas, crítica para as coisas injustas, porque eu tenho e você tem o seu Deus, a sua fidelidade e a sua obediência. Amém, meus irmãos? Veja, Daniel é uma prova viva que o meio não fez, que a vida com Deus é algo vertical, que a integridade é fruto do temor do Senhor.
Veja que Daniel não se desculpou a Deus. Deus, estou aqui em Babilônia, eu estou aqui agora no reino persa, então eu tenho... Não, ele foi justo diante do seu Deus. Então, por ele ser diferente, ele vai enfrentar as intrigas. Veja o que vai acontecer: os seus adversários vão agora planejar um segundo plano para derrubar Daniel. Veja, verso 5 diz: então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivos para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Nesse versículo eu encontro uma preciosidade. As pessoas conheciam a fé de Daniel, porque se não acharam nada corrupto nele, já sei, tem uma maneira de pegar ele: a fé que ele tem no Deus dele. Então aqueles caras sabiam que Daniel era fiel a Deus, ao ponto de pensar: vamos planejar alguma coisa que vai em confronto à fidelidade com Deus, porque a gente sabe que ele não abre mão do Deus dele. Meus irmãos, vocês não acham que o mundo está filmando a gente, não, irmãos? Aquela filmagem ridícula, vergonhosa, do irmão em Brasília, pegando a propina, e chamou o cara: vamos orar, vamos agradecer. A propina, dinheiro público, passando para a mão dele, e ele agradecendo a Deus. Você acha que Deus é bobinho? Ah, servo, porque tu está orando, que coisa bonita. Deus está com nojo. Deus tem nojo disso. Se tem uma coisa que Deus se preocupa na Bíblia, olha lá para a lei de Moisés, é com o pobre. Se você pegou dinheiro público, irmão, você está fazendo o pobre sofrer mais ainda. De onde vem esse derana? Deixa que eu pago. Não, mas aqui não. Porque você tem uma obediência ao seu Deus. Eu tenho um Deus que se preocupa com o pobre, que tem nojo da injustiça. Então eles viram em Daniel: não, só tem uma coisa para derrubar Daniel: ele não abre mão do seu Deus. De todos os negócios do reino, da política, ele não abre mão do seu Deus. Como é que as pessoas nos veem nos nossos negócios? Não, fala aí com o irmão, que o irmão facilita para nós. Pastor preso na cadeia no Rio de Janeiro. Pessoas que dizem ser crentes porque o povo merece respeito, preso na cadeia. Então vejam que aí eles começam a planejar: vamos fazer um plano, a gente vai derrubar ele, porque a gente sabe que ele é fiel. Verso 6 diz: então foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva para sempre. Olha que coisa bonita, que saudação maravilhosa. Verso 7: todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias, veja, irmãos, é cilada, viu? Porque ele sabia que Daniel orava 3 vezes por dia. Durante 30 dias, Senhor, ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Qual é que não gosta de um negócio desse? Veja a importância que os caras na malandragem: olha, ninguém pode pedir nenhum Deus, somente a ti, rei. O rei assiste como? Eu sou maior do que meus deuses. Então ele fala: se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Verso 8: portanto, ó rei, dê a ordem e assine a fim de que não possa ser anulada, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Essa ordem não poderá ser anulada. Verso 9: o rei, o que, meus irmãos? O rei concordou, assinou a ordem, mandou que fosse o que? Publicada. Observe, uma segunda lição que eu aprendo: é possível manter-se fiel
no meio das intrigas. Observe, veja a situação de Daniel aqui. Agora não era somente os inimigos ao seu lado, era a lei. Além da pressão dos adversários, agora era a pressão da lei. Ou seja, você, Daniel, não pode orar. Daniel, você não pode buscar mais o seu. Era a lei. Observe, por favor. Veja, de um lado estão os presidentes, os príncipes, governadores, que estavam diante do rei Dario, que governava o império naquele mundo. E do outro lado está Daniel sozinho, simplesmente na presença do rei dos reis. Mas aqui havia uma maioria, governadores, pessoas que governavam, influenciavam pessoas, e do outro lado está Daniel sozinho. E outra coisa, meus irmãos, percebam que Daniel está sozinho e há um silêncio de Deus lá no quarto de Daniel. Deus não mandou um profeta para Daniel chegar. Daniel, fica tranquilo, Daniel, Deus está contigo, tu vai para a cova dos leões, os gatinhos lá não vão te pegar, fica tranquilo. Não, Deus não falou nada. Enquanto o mal estava caminhando, realizando as suas astúcias, e Daniel via esse movimento maligno, a lei sendo aprovada, Daniel estava só com o seu Deus. Enquanto o rei assinava o decreto, Deus permanecia calado. Às vezes, aqui eu quero tirar uma coisa, agimos como só existe o trono dos homens para governar as nossas vidas. Brigamos, discutimos, articulamos, puxamos o tapete das pessoas para obter benefício. Veja que situação. Quando olhamos à nossa volta, vemos pessoas se dando bem, porque bajulam outras em certas situações. Veja que coisa conflitante. Você vê aquele que está abraçado com a corrupção, aqueles que estão caminhando pela maldade, querendo derrubar, está lá crescendo. Daniel sozinho. Aí te vê do outro lado Daniel. O que nos traz a lembrança do Salmo 37, verso 5, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta: o que fazemos quando as intrigas se levantam contra nós? A qual dos tronos nós estaríamos clamando? Diga aí para mim. Nós estamos vivendo uma época que a igreja parou de orar. A gente não usa mais o recurso de chorar aos pés dele. Queremos já na carnalidade resolver. Queremos pegar pessoas, queremos colocar pessoas na parede. Mas a gente perdeu o recurso que Daniel tinha. Daniel não conseguia viver sem orar ao seu Deus 3 vezes por dia. Nós não estamos mais buscando a Deus, irmãos. Nós estamos buscando os nossos Darios da vida. Responda para nós. Eu quero que você faça isso com os Darios da vida, enquanto o eterno Deus diz: entrega teu caminho ao Senhor, lá no esconderijo do teu quarto, sem ouvir a voz dele, somente a tua obediência. Veja, meus irmãos, pressionado por todo lado, Daniel poderia abrir a mão de sua adoração, justificando a lei. Daniel poderia falar de Senhor, não vou poder mais orar porque o coronavírus está aí, então não posso mais te buscar. Eu posso ir para o banco, posso ir para o shopping, eu posso fazer, mas para a igreja eu não posso, porque a lei proíbe, Senhor. Daniel podia usar essa desculpa: a lei está mandando, Deus. Então olha, esses três vezes de oração que eu faço em direção a Jerusalém, eu vou parar porque a lei está mandando. Você fez isso? Veja o que ele fez, verso 10. Olha o que Daniel fez. Aqui Deus está sendo glorificado, irmãos. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel podia ter fechado a janela. Daniel podia ter: hoje não vou abrir, porque senão
eu vou me dar mal. Veja que a Bíblia diz, ele abriu a janela. É para ver. Eu não sou 007. É para ver o Deus que eu sirvo. A minha adoração não abre mão. Abriu a janela. Ajoelhou-se. Ele não podia ajoelhar. A lei dizia para ele, não se ajoelhe, não ore. Os inimigos tudo lá olhando. Ele vai cair nessa. Ele se ajoelha, além de ajoelhar, ele ora. E tem mais, irmãos, a lei assinada dizendo que ele vai morrer. Veja que ele diz para Deus, dando o quê? Graças ao seu Deus. Ele podia estar murmurando, né? A lei lá em cima dele não é para orar. Ele vou orar, abrir a janela, dobrou os joelhos, graças eu te dou, meu Pai. 3 vezes por dia. Aqui eu trago uma terceira lição para mim. É possível manter-se fiel em meio aos maiores perigos. Irmãos, Daniel aqui, veja, ele não está brincando aqui. Veja, Daniel, ele não largou a obediência. Ele não, por nada, a gente faz, não, vamos fazer isso então. Vamos nos corromper, depois eu peço perdão e volto. Ele não largou a obediência por nada. E é bom salientar, irmãos, que Daniel, diferente de nós, não sabia o final da história dele. Você sabe o final da história, sabe ou não sabe? Eu também sei. Quem queria passar por Daniel já sabendo a história? Até eu queria. Imagine, eu entrando na cova dos leões já sabendo o fim. Eu só ia só patinar. E aí Leãozinho, Lion, Alfredo não, Alfredo está ali. Então, Chico, sei o quê. Eu ia passear. Mas quando ele abre a janela, quando ele dobra os joelhos, ele não sabia o fim, mas ele sabia obedecer naquela hora. Amém, meus irmãos? Veja, a fidelidade de Daniel não estava após a vitória da cova dos leões. Irmãos, eu tenho aqui umas ações de graça para dar. Deus é fiel. A obediência dele veio antes do milagre. Antes de falar, eu vivo pelo milagre. Não, eu vivo pela obediência. Eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo resultado que a religião às vezes me proporciona de forma leviana. Às vezes Daniel fez um banquete de adoração. Imagine os céus, naquela hora que Daniel vê o edito do rei, e quando ele está caminhando para o quarto, se eu fosse um anjo no céu naquele momento, eu estaria lá, meu Deus, eu não acredito que ele vai abrir a janela. Ele vai abrir a janela, e ele abre a janela, o Eterno se alegra com a obediência. Ele dobra o joelho, e Deus sendo glorificado, como aroma suave, chegando essa obediência diante dele. Apesar do sofrimento que Daniel está passando, Deus está sendo glorificado, porque não abriu a mão da obediência. Ele não abriu mão da obediência. Daniel fez esse banquete, quando o mundo inteiro conspirava contra ele. Estava em seu quarto, diante do trono de Deus. Meus irmãos, escolher a fidelidade quando a vida está em risco é um ato de adoração e fé. Não somente essa situação, mas outra situação. Alguém lhe convida, às vezes você está desempregado e o único emprego que tem é para roubar. E você fala, meu Deus, eu estou precisando. Quando você diz não, você está dizendo para Deus assim: Deus, eu vou te obedecer, ser fiel. Eu não sei quando que eu vou comprar o meu pão, mas uma coisa eu sei, você é obediente, Deus vai cuidar de você. Eu creio nisso, irmãos, que Deus vai cuidar. Vai chegar alguém batendo na porta. Eu estava ali lembrando de você. Lembra aquela história que tinha uma irmã, faltou comida na casa dela, começou a orar bem alto: Senhor, manda um mantimento. Um ateu estava passando, essa é uma história que eu vi, né? Um ateu estava passando e eu vi oração. Aí o ateu, eu vou ali, vou comprar uma cesta básica. Ele comprou a cesta básica, voltou lá, e quando abriu aqui, senhora, a cesta básica, ela: louvado seja Deus, que Deus usou aqui o seu servo. Não, senhora, eu não sou servo, eu sou ateu, eu nem creio em Deus. Louvado seja o teu nome, porque até ateu o Senhor usa para abençoar a sua serva.
Não há tempo ruim ou bom para que os joelhos se dobrem. Não dobre porque está bom, não dobre porque está ruim. Não há tempo ruim para dobrar. Ele está lá lhe chamando. Venha, me busque. No secreto, o eterno está nos vendo, irmãos. O bambu, que é feito a pipa, né? O bambu pode até sofrer com a violência dos ventos, mas sempre ele volta para o mesmo lugar. Já observou o bambu, os estalos no vento? Ele estala, tec, 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 vai, como diz na Paraíba, vai torar, tec, 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 quando o vento passa, ele, Deus permite os estalos, Deus permite nossos estalos. Senhor, misericórdia, o vento está me levando, estalando, mas você está na videira. Você está na videira, Ele permite o vento balançar, você chora, você fica angustiado, os estalos vêm, mas você não sai, porque Ele está agarrado em você. Amém, meus irmãos? Daniel, esse capítulo, Daniel nos convida, irmãos, para nós escolhermos a fidelidade. O Salmo 11, verso 7 diz: o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e todos verão a sua face. Veja que coisa magnífica. Daniel estava sendo injustiçado. Daniel está num quarto sofrendo a injustiça. Ele era fiel ao seu rei, era fiel àquele país. Mas o salmo talvez estava na mente de Daniel: o Senhor é justo, Deus ama a justiça. E quando usa essa expressão, os retos verão a sua face, aqui na linguagem hebraica, é como se na hora da minha adversidade, Ele chega, a face será contemplada. Na hora que eu pensar que a injustiça vai me vencer, o justo chega, o eterno justo chega com a sua graça. Meus irmãos, não demorou muito. Os seus inimigos, quando viram ele orando, foram imediatamente entregar ao rei. Veja o verso 12, como diz: os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram o quê? Pronto, que alegria. Ele está orando, deu certo, bate aqui, eita, agora vamos entregar o cara. Verso 12: então foram procurar o rei, a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? Aí o rei responde: é verdade, e a ordem deve ser obedecida, diz o rei, de acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Verso 13: aí eles disseram ao rei, agora com um prato cheio de vingança, de inveja, eles disseram: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor. Se tem um homem que respeitava o rei, era Daniel. Não se importa com a ordem, pois ora aos Deus dele 3 vezes por dia. Coisa maravilhosa, irmãos, quando alguém nos acusa pela nossa fé em Deus. Coisa maravilhosa, melhor do que ser acusado com outras coisas. Verso 14 diz: ao ouvir isso, quando o rei soube que Daniel fez isso, o rei, que era muito amigo de Daniel, ao ouvir isso, o rei ficou muito o quê? Triste, e resolveu salvar Daniel. O rei: não, eu sou o rei, então vou fazer alguma coisa para salvar Daniel. Até o pôr do sol ele tentou ajudar Daniel naquele dia. Ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Verso 15: os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei, porque os inimigos olharam para o rei: rapaz, o rei está querendo ajudar aí, viu? O rei está querendo ajudar Daniel. Então eles foram lá e disseram: o senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser
anulada. Aqui tem uma quinta lição, que muitas vezes o silêncio de um servo, de uma serva, é a resposta de Deus para a gente. Observe, enquanto o mal está tramando aqui, Daniel está no quarto dele, e Deus em silêncio. Uma coisa que eu aprendo é que a obediência a Deus não precisa de estímulo externo, não precisa. Obediência a Deus, nós estamos na obra de Cristo, o Espírito Santo está dentro da gente. Então, o Daniel não precisava de estímulo exterior, porque não tinha nenhum, ele estava só no quarto dele. Porque nem tem algum que tem o Espírito Santo, precisa de estímulo exterior. Pode até alegrar nossas emoções. Nós temos o Espírito Santo para estar com a gente chora, às vezes está cheio de amigos, mas às vezes está só. Veja que talvez o último recurso seria o rei Dario, talvez Daniel, não, mas eu tenho ainda o rei, que gosta muito de mim. Deus puxou o tapete, o Dario não fez nada. Veja que na tempestade para Daniel, o rei humano não podia fazer nada, e Deus permanecia em silêncio. Eu aprendo uma coisa, irmãos, que o silêncio de Deus nos encoraja a confiarmos nele. Sabe por quê? Já imaginou se Deus tivesse falado para Daniel que ele seria lançado na cova e que seria dado um livramento para ele? Qual seria a experiência que Daniel teria para contar? Deixa eu fazer um teste com você. Você está em tribulação, digamos que Deus olha para Simone e diz: Simone, olha, vou te mostrar o futuro e o livramento que eu vou dar. Aí Simone: diga, Senhor, olha, você vai estar na vinda Brasil, o carro vai bater em você, o Caleb vai estar já entre a vida e a morte, você vai para o hospital, vai passar 3 meses no hospital, mas aí eu vou fazer um grande milagre, e tu vai sair lá restaurado, e Caleb também. Você quer isso? Mesmo sabendo que Deus vai livrar. Às vezes Deus está em silêncio para trabalhar em você, nossa alma, nosso choro. Ele não revela os detalhes, porque para ele não se surpreende com o mal, a gente que se surpreende. Então Deus fica em silêncio como uma resposta de Deus para nós, apesar que a sua palavra está entre nós. Então a obediência de Daniel vai levar ele para a cova dos leões. Veja, verso 16. Então o rei mandou que trouxesse Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, veja como ele era conhecido, irmão, com tanta dedicação você serve o seu Deus, o salve. Verso 17: trouxeram a pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. Meus irmãos, eu vou terminar, eu vou parar nesse verso. Eu podia até continuar até um milagre, porque a história você já sabe. Quem não sabe, Deus vai livrar Daniel da cova dos leões. Você pode até ler depois, mas eu quero parar aqui nesse verso, porque aqui parou com a sensação angustiante, porque agora a cova fechou, Daniel está lá dentro. Mas eu quero ficar até aqui. Sabe por que eu quero ficar até aqui? Para todos nós enxergassem a beleza da obediência. A gente está tão focado em milagres que todo pregador só quer pregar a cova. Eu quero apresentar a beleza da obediência. Levou Daniel para dentro da cova e a pedra fechou naquela cova. Aos olhos de Deus, assim eu termino, o melhor desse capítulo aos olhos de Deus é até aqui o verso 17. Aos olhos de Deus é o melhor que tem, é até esse versículo. Para nós 18, 20, 21, 22, ver operado o milagre de Deus. Deus é muito lindo, gente, né? Para nós, bonito é depois, mas para Deus, até esse verso 17 é maravilhoso para Ele, porque aqui, irmão, é uma bela declaração de obediência e amor.
Daniel não enxergou, eu vou vencer os leões, não, eu vou morrer por obediência, e Deus dos céus sendo glorificado, porque Daniel podia ter aberto a sua mão para a oração, ele podia ter fechado a janela, ele podia ser corrupto, ele foi até o fim pela obediência. Essa história podia ter terminado de uma forma trágica, sim ou não? Se fosse até esse versículo 17, podia ter terminado de uma forma trágica, mas mesmo assim, se o final fosse trágico, Deus viria a mesma beleza de obediência que Daniel teve. Do 17, Deus viu a beleza da obediência. Se o leãozinho tivesse matado Daniel, Deus continuava a ver a beleza da obediência, porque Daniel disse: eu vou até o fim, não abro mão do meu Deus até o fim. Eu fico até nesse verso 17, porque também deve ter pessoas aqui passando por essas fases de Daniel, talvez sendo perseguido por causa da justiça, sendo levado os fofoqueiros ao rei Dario. Talvez você está no quarto secreto sem ouvir a resposta de Deus, ou talvez você está sendo levado para a cova dos leões e não tem ninguém que lhe ajude. Aonde quer que você esteja nesse capítulo até o verso 17, eu quero dizer uma coisa para vocês: você vai sobreviver pela fé, e você vai alegrar os olhos do Pai com a sua obediência. Veja, Paulo exorta em Romanos capítulo 5, verso 3 e verso 4, Paulo diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência esperança, e a experiência esperança. Deus não livrou Daniel da cova, ele livrou o seu servo lá na cova. Deus não evitou os rugidos dos felinos, mas a mão dele estava dominando tudo, porque Deus viu Daniel, não foi na cova, Deus viu Daniel antes da cova, Deus viu Daniel na obediência. Escuto muito jargão evangélico: estou à espera do meu milagre. Enquanto você espera, enquanto nós esperamos o nosso milagre, Deus deseja ver a nossa obediência. Espera o meu milagre, Senhor, mas a minha vida eu não busco, eu não oro, eu quero agir de uma forma maligna. Eu estou à espera do meu milagre. Deus está à espera da sua obediência. E assim termina, meus irmãos. As tempestades da vida são ótimas oportunidades de dar ao Senhor um banquete de obediência e adoração. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Amém, meus irmãos?